A ideia desse vídeo basicamente é te ajudar a, de alguma forma, você entender como você pode utilizar 3 fundos imobiliários para que eles possam servir de tua aposentadoria. Muito é falado no YouTube, até mesmo alguns influenciadores financeiros, na verdade, eles falam algumas formas de você avaliar esse fundo imobiliário. Mas o que eu quero te dar aqui, basicamente, posso dizer, um feijão com arroz, para que você possa entender basicamente o que você precisa fazer, o que avaliar na hora que você vai escolher seus fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, então assim, cara, por favor, pelo amor que você tenha qualquer coisa que você acredita, não compra um fundo imobiliário só porque alguém falou que você tem que comprar, que você viu. Isso é uma das piores estratégias que já existe, que assim, você pode de alguma forma ter sérios problemas. À medida que eu vou te mostrando os fundos imobiliários, pode ser que não seja a tua estratégia de investimento. Então nós iremos traçar na verdade um meio aqui para você entender de uma forma muito clara, muito sucinta, o que você vai avaliar na hora de comprar esse ativo. O meu objetivo na verdade é que é muito simples, eu quero ser o mais claro possível, a ponto de você sair daqui e conseguir comprar os teus primeiros ativos, porque esse vídeo aqui basicamente ajuda qualquer iniciante a começar na Bolsa de Valores. Eu fiz um vídeo falando como você avalia uma ação, que tá aqui, ó, eu deixei aqui no card. Então, olha esse vídeo, ele tá repleto de informações muito importantes e digamos que fundamental para que você consiga adquirir o teu primeiro ativo na Bolsa de Valores, isso falando em ação. Os fundos imobiliários também estão na Bolsa de Valores, mas eles não são ação. É um outro tipo de ativo, tá? Mas eles continuam sendo negociados na Bolsa de Valores, tá? Existem 3 pontos que eu gostaria de tratar com você aqui, que é muito importante antes de você avaliar qualquer ativo. Mas eu costumo dizer que isso serve para tua vida. Qualquer coisa que você for fazer na tua vida, isso serve para você fazer escolhas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui seria basicamente você definir o que você quer e o que você não quer. Cara, o que eu não quero? Então define isso muito claro. Cara, eu não quero fundos que sejam fundo de papel. Eu não quero fundos que sejam fundo de tijolo. Eu não quero fundos que não tenham dividendos constantes. Então, você já começa a fazer um filtro aí muito claro daquilo que você não quer. Isso te evita a bater cabeça, a ter trabalho, a fazer uma análise muito demorada, muito extensa. Porque basicamente você definiu o que você quer e o que você não quer atuar nesse momento, tá? O segundo ponto é que, cara, esse na verdade é um ponto que eu sempre falo para as pessoas e que eu vejo muita gente cometer esse erro, que seria basicamente discriminar ou falar que aquela classe de ativa não serve. Então assim, tenha em mente que todo investimento serve para um determinado tipo de investidor. Não seja aquela pessoa chata que sai gritando ou falando regras de coisas que não fazem sentido. Então assim, se aquele investimento não serve para você, com certeza serve para outra pessoa. Então sempre tenha em mente que todos os investimentos têm algo muito específico para um determinado investidor. E isso é muito importante você saber, porque te ajuda a você ser uma pessoa, digamos que, menos crítica à opinião das pessoas e mais críticas com a tua opinião para você mesmo. Isso é muito, muito importante na hora de você selecionar seus ativos e você, de alguma forma, falar o que você está comprando como um todo. Que lindo, cara! Então, o terceiro ponto que eu vejo que é muito importante é você desenvolver uma estratégia clara, uma estratégia objetiva. Então, assim, você precisa de alguma forma ter uma estratégia muito bem definida para quais ativos que você vai comprar. Por que eu tô falando isso? Porque no momento que você decide comprar um determinado ativo, esse ativo vai se encaixar na tua estratégia que você traçou, não na estratégia que eu tracei. Então, no momento que eu tô te falando esses fundos imobiliários aqui, é muito importante você analisar, entender, e pode ser que isso não sirva para você. Não, Alessandro, não serve para minha estratégia de forma alguma. E tá tudo bem. Você tem que traçar uma estratégia para você mesmo. Então, quando eu indico algo para você, na verdade eu não tô nem indicando, né? Eu tô mostrando para você aqui, eu tenho uma estratégia definida para os meus investimentos, que serve para mim, Alessandro, como investidor. Talvez não sirva para você. Então é muito importante você ter isso em mente, para que você não compre ativos onde as pessoas de alguma forma te dão uma recomendação e aquilo não sirva para tua estratégia. E no final das contas, se você pegar aqui os ativos que eu estou disponibilizando para você e colocar na sua carteira e começar a dar algum tipo de problema, você vai achar ruim. E para mim não vai ser normal, porque eu tenho uma estratégia muito bem definida e você não tem essa estratégia aí, tá? O primeiro fundo que eu acredito muito que vai te ajudar a ter uma aposentadoria, digamos aí, até viver de renda e nunca mais precisar trabalhar, é o HGLG. Então vamos aqui na tela do computador. Eu vou procurar aqui HGLG11. É um fundo muito conhecido, é um fundo, na verdade, muito robusto, mas existem algumas coisas aqui que eu particularmente pauto, que é importante para você fazer essa análise
ali como um todo. O primeiro ponto é que esse fundo ele não pode ser monoativo. Alessandro, o que é um fundo monoativo? Um fundo monoativo é basicamente um fundo que só tem um imóvel, ele só tem um inquilino. Tudo que é mono, ele não funciona. Por que um fundo monoativo não funciona? Porque, digamos que ele tem um contrato ali com o seu João aluga aquele galpão ali e ele aluga por 10 anos aquele galpão. Então, certo, você vai ter uma receita recorrente ali por 10 anos. E se no meio do tempo o seu João chega uma pandemia e o seu João resolve cancelar o contrato daquele fundo, como é que você vai fazer agora? Como é que você vai ter receita? Ah, Alessandro, mas ele vai pagar uma multa. Tudo bem, ele paga uma multa. Ele pode pagar uma multa, mas essa multa ela vai ser distribuída entre todos os cotistas e vai ser numa única vez só. Ou seja, você vai receber um valor alto e depois não vai receber mais. Porque o fundo não tem inquilinos. Então, o gestor daquele fundo ele vai ter um sério trabalho para conseguir outro inquilino para aquele imóvel como um todo. Tá? O fundo HGLG ele tem 24 ativos dentro do fundo, ou seja, ele tem 24 imóveis e está distribuído em 5 estados, que são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. Então, a possibilidade desse fundo ter algum tipo de problema com a chamada vacância física, que é uma das coisas que nós vamos falar agora, é muito difícil, entendeu? Então, assim, precisa se analisar isso. Então, toda vez que você for analisar um fundo monoativo, esquece. Não serve para o teu investimento. Pelo menos se tratando de você receber uma receita recorrente todos os meses para a tua aposentadoria e para você não ter que mais trabalhar, tá? O segundo ponto, na verdade, seria exatamente isso que eu falei agora, a taxa de vacância, né? Algumas pessoas, elas caem nessa ideia de, por mais que o fundo seja muito bom, seja extenso, mas você tem que tomar cuidado com a taxa de vacância. O que eu analiso é uma taxa de vacância menor que 10%, porque você tem uma margem e você pode entender um pouco melhor ali por que essa taxa de vacância está tão alta. Então aqui no fundo HGLG, a taxa de vacância dele, pelo menos aqui está mostrando que é 6,9%. Então aqui está mostrando que desde 2022, mas você pode pegar esses dados atualizados no RI do fundo. Então no RI do fundo ele mostra exatamente a taxa de vacância, mostra o comunicado que o gestor do fundo dá para os seus cotistas, tá? Então é uma coisa que você tem que se pesquisar e tem que analisar muito bem de uma forma muito mais clara, tá? Aqui está mostrando 6,9, que é uma taxa muito boa para o mercado, porque é um fundo que tem bastante ativos, mas você precisa analisar um pouco mais, tá? O terceiro ponto seria o P sobre VP. O P sobre VP seria basicamente o quanto o mercado está disposto a pagar por aquele ativo, por cada cota. Então, isso é muito importante porque é diferente de ação. A ação é um ponto relativo, a empresa pode estar sendo valorizada por muito e ela pode entregar muito, é relativo, como eu falei. Mas nos fundos imobiliários ele não se torna relativo. O preço do imóvel é o preço único. O que você pode avaliar é se o imóvel está numa localidade boa, se ele está crescendo com a valorização da localização. Então são pontos aí que você precisa analisar quando esse P sobre VP estiver acima de 1. Então o HGLG 11 ele está com 1,04. Então eu considero uma margem boa. Na verdade uma margem até que eu considero mínima aí que é de 1,05, que vai te ajudar a ter, digamos que, beleza, eu tô comprando esse fundo porque ele tem um histórico bom, ele paga bons dividendos e assim por diante. Então, é uma análise que você precisa fazer. Claro que se você encontrar um fundo com P sobre VP menor que 1, com certeza vai ser muito bom. Mas toma cuidado. P sobre VP menos que 1, geralmente não quer dizer que o fundo está totalmente barato. Você precisa fazer uma análise. Às vezes aquele fundo está tendo alguma deteriorização e você precisa entender o porquê que aquele fundo está tão baixo, o P sobre VP dele. Então, se liga aí. Nesse ponto, você não pode pestanejar. E o quarto ponto aqui, na verdade, eu vou te dar 5 pontos. Vou mostrar 4, mas vou te dar um quinto ponto como bônus. O quarto ponto é um fundo que tenha boa liquidez. Isso é muito importante porque, assim, quando você está comprando um determinado ativo, é muito interessante. Claro, você nunca vai pensar de, eu vou comprar esse ativo para vender no futuro. Cara, você é um investidor de longo prazo. Mas se por acaso você precisar vender, digamos que eu preciso aplicar numa coisa que vai me render muito mais rendimento para minha aposentadoria, é muito importante que esse fundo tenha uma boa liquidez. Então, o que eu considero uma boa liquidez? No mercado financeiro as pessoas têm muitas opiniões. A minha opinião é que o fundo tem uma liquidez de no mínimo 2 milhões por dia. É uma liquidez ideal, onde você vai conseguir aportar, 500 mil, 600 mil. E se você quiser se desfazer dessas cotas, você consegue se desfazer com uma forma muito mais simples. Se você coloca num fundo onde tem uma liquidez baixa, você vai ter problemas para vender a tua cota no valor que de fato você quer.
e, consequentemente, você vai acabar tendo que vender o valor um pouco abaixo do que as pessoas estão dispostas a pagar. E aqui, no Funders Explorer, ele fala a liquidez média do HGLG11, que é uma liquidez de 7,2 milhões por dia. Então é um fundo extremamente líquido, ele vai de alguma forma te ajudar a sair dele, como também entrar, você tem uma facilidade muito grande, tá? E uma coisa, o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês é basicamente os dividendos. Não adianta você ter todo esse histórico bom, mas se você olhar também o dividendo e o dividendo não for legal. Mas o que eu falo dividendo legal não é a questão do dividendo valor, é dividendo constância. Como aquele fundo ele te paga constantemente. Quer ver um exemplo do HGLG, que é muito interessante? Se você olhar aqui no histórico de dividendos dele, ele tem um histórico, digamos que, constante. Ele tem alguns pontos aqui que saem fora da curva, mas são ocasionais, são sazonais, não são sempre que acontece isso. Mas se você olhar aqui o fundo, ele tem um pagamento de dividendo bem constante, então ele paga em média R$1,10 por cota. Então fica aí a tua visão para você dar uma olhada, uma analisada, tenta olhar isso com calma e ver o que de fato isso faz sentido, tá? Eu vou agora passar pelos outros fundos de uma forma muito mais, digamos que rápida e breve para você, que você já tem toda essa visão aí de como analisar esse fundo de uma forma um pouco mais clara. Esse fundo HGLG é um fundo de galpão logístico, é um dos fundos aqui que sinceramente eu gosto muito, que eu tenho na minha carteira, mas como eu falei, não é uma recomendação de investimento, você precisa analisar o que faz sentido para você quando você for adquirir uma determinada cota. O outro fundo, na verdade, é o VISC11. Esse fundo é um fundo de shopping center. E assim, muitas pessoas na época da pandemia falaram: o shopping vai acabar, as pessoas não vão conseguir mais, isso não vai ser mais possível. Mas, assim, na verdade elas até se enganam, porque shopping é uma coisa que o brasileiro nunca vai deixar de entrar, de consumir algo, e sempre vai estar em alta. Então, é uma coisa que você precisa analisar também. Como eu falei, tem que ser de acordo com a tua estratégia de investimento. Não é porque eu estou dizendo aqui que vai acontecer, que esse fundo vai render para você, que você vai ir lá e comprar, tá? Então, esse fundo aqui, o VISC11, se você olhar, ele não é um fundo monativo, ele tem 25 ativos, ou seja, 25 shoppings aí, ou participações, em 14 estados. Né? Ele vai desde o Distrito Federal até Pernambuco, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará, Bahia, Rondônia, enfim. Ele tem uma série de ativos aí espalhado Brasil afora. Então é um fundo extremamente diversificado aí no sentido de ativos, tá? Ele tem uma taxa de vacância, vamos ver a taxa de vacância. A taxa de vacância dele tá, digamos que até um pouco alta, pelo fato de passarmos recentemente por uma crise, que foi do Covid. Na verdade, todos os shoppings se fecharam e não tinha nenhum tipo de envolvimento. Então aqueles empreendedores acabaram entregando suas lojas e ele não teve algum tipo de receita. Então, mas é um fundo que está se recuperando. Vale a sua análise, o seu entendimento ali no RI do fundo para entender o que está acontecendo, quais são os planos do gestor, o que está sendo feito de planos para conseguir a ocupação desses shopping centers de uma forma total. E eu costumo dizer que isso vai acontecer de uma forma muito, digamos que rápida ou devagar, mas vai acontecer porque o brasileiro ele adora um shopping. Tá? Então o P sobre VP desse fundo já está bem baixo, na verdade está até, digamos que razoavelmente baixo, tá 0,94. Então, a cada R$1 que você compra desse fundo, você tá pagando 94 centavos por cota, tá? Ele tem uma boa liquidez, a liquidez dele média diária é de mais de 10 milhões, é 10,7 milhões de reais por dia. E claro, ele falando em questão de dividendos, como eu falei anteriormente, ele tem aquela, digamos que aquela queda por conta ali da pandemia. Mas se você olhar no restante do período, quando o fundo começou a se recuperar, ele começou de alguma forma a se valorizar, não só se valorizar, mas também a questão de aluguéis dentro dos ativos, e ele começou de alguma forma a pagar os investidores, os cotistas, para um recebimento constante, tá? Então aqui, se você está olhando aqui na tela do computador, você consegue ver que a taxa média aqui desse fundo varia entre 72 centavos, 75 centavos a 91 centavos, R$1, enfim, ele tem digamos, com uma leve... Ele está se organizando, digamos assim, né? Então, infelizmente, estamos sujeitos a isso. Se você está querendo investir para longo prazo, é isso que vai acontecer. Você tem que ter um pouco de paciência. E o último fundo aqui da nossa lista seria basicamente o XPLG11. É um fundo também muito queridinho para muitos investidores. Eu gosto muito dele. Então,
é algo que você poderia olhar bem também nesses critérios da qual eu estou passando aqui para você. Vamos lá, o critério número 1, ele é um fundo monativo? Ele não é o fundo monativo, porque ele tem 17 ativos dentro do fundo em 6 estados, que vai de São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais, terra maravilhosa. Ele tem uma taxa de vacância de 8,80%. Então, como eu falei, aqui essa taxa de vacância está pautada em 2022 e você precisa entrar no RI do fundo para entender como ele está atualmente. Estou te dando o caminho, você vai lá e consegue executar da melhor forma possível, certo? Agora falando da liquidez desse fundo, ele tem uma liquidez média diária de 5 milhões. Então, está dentro da taxa de liquidez diária que eu aconselho, que eu vejo, que eu tenho como estratégia de investimento, que seria 2 milhões diária. E o fundo tem uma taxa de liquidez de 5, tá? Agora, a última parte, que seria a parte dos rendimentos, você pode ver aqui o fundo, ele tem um rendimento constante e um rendimento muito agradável, digamos assim, de 78 centavos por cota, tá? Então assim, eu te dei basicamente um feijão com arroz aí para você começar a hoje avaliar os teus fundos imobiliários, esses ativos que, digamos que caiu na graça do povo brasileiro, né? Por que caiu na graça do povo brasileiro? Uma história muito interessante é que nossos antepassados, nossos avós, assim, não existia esse tipo de ativo, né? Esse tipo de ativo, ele é recente. Então, o que era mais comum quando as pessoas começavam a ganhar muito dinheiro e até propriamente investir? Elas compravam ativos. Elas compravam terreno, subiam uma casa, subia kitnet, compravam apartamento. E o que eles faziam? Alugavam e viviam de renda. Então, por muitos anos, e ainda hoje existe muitas pessoas que não compram esses ativos e que tem muitos imóveis aí, compram imóveis e alugam e vivem de renda. O que eu basicamente não aconselho muito aí, falando em questão de imposto que você vai pagar. Os fundos imobiliários, esse rendimento que cai na sua conta, se R$1,10, 70 centavos, e dependendo da quantidade de cotas que você tiver, pode chegar até 2, 3, 4, 5 mil reais, esse dinheiro ele é totalmente livre de imposto de renda, ele é limpo. Cai na sua conta, você pode utilizar ele como você quiser. O que eu aconselho quando você estiver ainda na parte de construção de patrimônio é que você reinvista esses valores, tá? Mas, quando você compra um imóvel e põe para alugar, aluga kitnet, se você esse aluguel é feito por pessoa física, ou seja, está na sua pessoa física, você paga uma alíquota de imposto de renda de 27% ao mês, toda vez que você recebe esse aluguel, tá? Ah, Alessandro, eu posso não declarar? É uma escolha sua, mas no dia que a Receita bater na sua casa, você vai estar em maus lençóis, tá? Eu posso dizer que isso não é uma situação legal, porque eu já vi muita gente se dar muito mal com isso, tá? Então, agora, se você tá colocando esse fundo dentro de uma empresa, dentro de uma holding, digamos assim, o imposto já é menor, é 15%. Não deixa de ser um imposto comparado aos fundos imobiliários que você compra e não tem nenhum tipo de problema com relação ao pagamento de imposto desses rendimentos, tá? Então eu acredito que é isso. Eu vou deixar, como eu falei, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre a ação. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo faça sentido para você. Eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei, compartilhe esse vídeo e faça com que as pessoas, assim como você, tenham esse conhecimento e consigam comprar esses ativos. Eu te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau!